Como posso potencializar ações no PDV? A primeira coisa que você precisa efetivamente definir é o que você quer. Qual é o teu objetivo? Eu quero fazer efetivamente a venda. Porque às vezes você pode pensar o seguinte, eu estou com um produto novo e eu quero só fazer divulgação. No ponto de venda, não é momento. A divulgação ela pode até ser um efeito colateral da ação que você vai fazer. Mas necessariamente, prioritariamente, a maioria das ações que eu tenho visto, né, e que eu já fiz no meu tempo, né, quando eu estive mais ativo no ponto de venda, era o seguinte, eu quero venda. Então, esse é um primeiro ponto. Essa sentença, eu quero venda, tem que estar muito clara para você. Aí você vai me dizer assim, mas Gilberto, mas e aí? Que mais? O que eu preciso, a partir daí, começar a definir? Tem um outro ponto importante que eu observo em algumas empresas, e a gente fez um atendimento ano passado de uma grande indústria, né, que nós atendemos a equipe toda nacional. Né? O que acontecia? A gente observava, né, algumas ações sendo realizadas, e isso acontece com uma certa frequência. Não foi somente... Eu estou falando da empresa porque a empresa chamou a atenção, mas eu tenho visto alguns representantes falarem sobre esse modelo, né, de atuação nas promoções quando faz no ponto de venda. É de você levar muito produto como foco daquela operação. É muito importante que você tenha uma visão clara de qual produto você quer efetivamente enfatizar naquela ação. Então imagine você, por exemplo, se você tem lá uma área de venda qualquer, uma área de venda, né, de uma loja média para pequena, independente do segmento que seja, geralmente você vai ter um espaço limitado, você precisa pensar numa exposição diferenciada desse produto que você vai focalizar. Agora, se você tem, por exemplo, 10 itens envolvidos nessa promoção que você está pensando, você não vai conseguir tanta ênfase assim a título de exposição para o consumidor final. É preciso que você pense numa exposição diferenciada, porque para o produto estar em promoção, é preciso que ele comunique uma mensagem para o consumidor, para o shopper, né, que chega no ponto de venda. E você vê que quando você vai para as lojas grandes de supermercado, você faz compra do supermercado, tenho certeza, você ou então alguém muito próximo de você. Quando você vai para uma loja de supermercado grande, você chega na loja, você vê aquelas ilhas de produto, você vê uma ponta de gôndola lá de uma marca qualquer e tal, e geralmente você tem lá um ou dois itens de uma mesma marca, de uma mesma variedade de produto. Isso potencializa a exposição e passa uma mensagem de volume efetivamente para o shopper que está visitando o ponto de venda. Isso é técnica de venda. Então, se você vai fazer uma promoção na loja que você atende, a ideia é tente definir um foco. Tente definir, você já definiu o teu objetivo, que é vender, tranquilo. Agora defina um foco de operação. Não dilua demasiadamente esse foco. Não coloque lá em 5, 10, 15, 20 itens. Eu vou colocar aqui numa ponta de gôndola todos os meus itens. Então, cara, você vai perder na comunicação. O cliente talvez não entenda que aquilo seja. Na verdade, parece que virou uma gôndola. De tanta variedade que tem naquela ponta de gôndola, pode ser que você esteja ali passando uma mensagem de mais um espaço de abastecimento da loja. E não um espaço de promoção, como é o caso, né? A ponta de gôndola ela deve ser usada como espaço promocional. Geralmente ela está próxima de pontos quentes da loja, né? Então a ponta de gôndola ela tem uma chamada diferente na cabeça do consumidor. É um segundo ponto, né? Aí depois você vem com os complementos. Não dá para você simplesmente localizar o espaço, né? E não sinalizar ele. Então, a gente às vezes observa que, isso até em grandes lojas, você vai lá na loja, tal, visitar e passa, eu canso de entrar nas lojas grandes e tal, e quando eu passo eu fico observando, às vezes você vê lá uma baita de uma ilha de produto, coisa mais linda tal, sem preço. Sem cartazete dizendo lá dê tanto por tanto, ou então alguma coisa chamativa para comunicar para o cliente que aquilo ali não é simplesmente um abastecimento, porque não tinha espaço em outro lugar, o produto foi colocado ali, porque senão passou uma mensagem de como se fosse estoque apenas. Mas não é estoque, é promoção. Então precisa ter ali, imperdível, promoção, enquanto durar, até dia tal, eu não sei, mas tem que ter mensagens que transmitam a ideia para o shopper de que aquilo ali é efetivamente promocional. Aí tem um outro ponto, né? Vamos lá. Você, por exemplo, é um privilegiado ou uma privilegiada e a sua empresa, por exemplo, tem verba para fazer ação promocional e tem, inclusive, recursos adicionais, como uma promotora, quando você consegue disponibilizar uma demonstradora lá para o ponto de venda. Se você vai colocar uma pessoa adicional
lá no ponto de venda para viabilizar, a pergunta é, como eu posso potencializar as ações do ponto de venda? É essa pergunta que eu estou respondendo hoje, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui está dentro desse escopo. Você coloca uma demonstradora no ponto de venda, essa demonstradora custa. Ah, mas ela é contratada pela empresa, mas ela tem um salário que dividido por 30 dias vai te dar uma ideia de custo diário dessa pessoa. Ela tem alimentação, ela tem deslocamento, ela tem lá um custo diário. Então, a questão é, se ela tem um custo diário, qual é o montante de venda que essa pessoa tem que gerar na loja? Se essa pessoa custa, por exemplo, vou dar aqui um chute, tá? Ela custa lá R$100 por dia. Quanto é que ela precisa vender para tornar viável esse investimento que eu estou fazendo? Porque você está fazendo investimento, você está colocando um recurso que para a tua empresa ou para você custa R$100. Quanto é que ela tem que alavancar de venda? Esses R$100 tem que representar 5%, por exemplo, 10%, por exemplo. Se for 10%, ela tem que vender R$1.000 nesse dia. Como é que eu ajusto esses objetivos? Como é que eu controlo, né, acima de tudo, esse objetivo? Então, quanto maior o recurso para fazer a ação promocional que você está planejando, maior a necessidade de resultado que você vai ter. E provavelmente você vai ser exigido, aí alguém em algum momento vai te cobrar. Se você é representante comercial e está usando de maneira aleatória, manda a promotora lá para a loja e tudo certo. Mas ela vendeu quanto? Ah, vendeu 2 unidades. Cara, 2 unidades não paga nem 10% do custo dela. Essa é a linha de pensamento. Se você está fazendo isso, você está correndo isso, daqui a pouco perdeu o recurso. Então, é preciso que você comece a fazer conta. E aí tem uma questão importante que a gente observa, né? Vai uma demonstradora para trabalhar com o teu produto. O teu produto, por exemplo, é voltado para mulheres numa faixa etária acima de 35 anos de idade. Mulheres adultas. Não sei qual produto, tá? Tô aqui chutando, tá bom? Só que a demonstradora não está claramente orientada sobre essa faixa do produto. Não está claro para ela, né? Qual é a faixa que é de consumidoras que ela deve abordar na loja. E ela está fazendo o seguinte, já está abordando todo mundo. Aí entra lá a menininha de 20 anos de idade, 18 anos de idade, entra a menina, a pessoa mais nova de 22, 23 anos de idade e ela está abordando. O que está acontecendo aí? Ela está desperdiçando recurso e tempo acima de tudo, né? Porque ela está abordando um cliente que, na verdade, não é potencial para aquele produto especificamente. Nesse produto simulado que a gente está falando, as mulheres precisam ter acima de 35 anos de idade para ser o público-alvo. É preciso que você defina claramente o script de abordagem, gente. Isso é algo que tem que ser básico. Se você fizer um trabalho de abordagem de ponto de venda, tem que ter um script. O que é o script? Para que funciona? O script tem o objetivo de filtrar aqueles clientes que não fazem parte do seu foco. Se você perguntar alguma coisa e a pessoa se posicionar fora do foco que você está determinando prioritariamente para o seu produto, você vai simplesmente agradecer a ela e vai desejar a ela um bom dia e ela continua comprando a loja e você vai para outro cliente. Então, se você investir 30 segundos nessa pessoa que não é o seu foco, tranquilo, show de bola. O que não pode acontecer é você investir 5 minutos. Porque você investiu muito tempo demasiadamente numa pessoa que não vai ser potencial cliente seu. Pense muito bem no seguinte, se o seu produto é de valor agregado mais alto, né, ele é um produto de uma faixa de consumidores mais nível classe A, por exemplo, A, B no máximo, você tem que pensar em perguntas que de alguma forma deem a informação para você para saber se esse consumidor que você vai abordar está dentro dessa faixa de consumo que você está imaginando. De alguma forma. Você precisa ter aí a criatividade para fazer isso. Quando a gente tem um caso mais em foco, a gente acaba descobrindo lá meios, né, de se colocar esse tipo de pergunta. Então, ela vai perguntar para a pessoa, aí a pessoa não é, ok, bacana, então bom dia para a senhora e tal, fica tudo certo. Ela vai meio que, ela tem um jeito lá de terminar a abordagem. A pessoa é o público-alvo, pronto. Então ela vai começar a falar para a pessoa sobre o produto. Ela vai perguntar algumas coisas adicionais para confirmar o perfil de consumo dela e aí vai trazer o produto, focalizando nos benefícios do produto, aquilo que o produto faz, aquilo que o produto tem de bom para oferecer para ela. E no final, a demonstradora vai propor um fechamento, que é sugerir que ela efetivamente compre o produto. É uma sugestão, é uma proposta efetivamente. É meio que oferecer o produto, se estiver na loja, eu vou oferecer o produto e meio que, olha, tá aqui. Nós estamos hoje em promoção até o final de semana, se tiver em promoção, mas tá aqui o produto. Ou seja, meio que, sabe, oferecendo efetivamente. Esse modelo vai ajudar você, provavelmente, a potencializar as ações promocionais quando você envolver as ações com demonstradoras com abordagem. E fora os outros cuidados aí que a gente já falou.